Cumprimento a todos nessa tarde com a paz do Senhor, né? Gostaria aqui de dar uma palavra para você nessa tarde, uma tarde abençoada, o qual o Senhor preparou para mim e para você, amém? E a palavra se encontra em Mateus, capítulo 19, versículo 16 em diante, que diz assim: o jovem rico. E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Que palavra gloriosa da parte do Senhor nessa tarde, né, meus irmãos? Uma palavra assim contagiante, porque muitas das vezes a gente acha que já está fazendo muito para o Senhor. Muitas das vezes, por a gente não roubar, por a gente não adulterar, por a gente não matar, por a gente não contar falso testemunho, por a gente não idolatrar as coisas, a gente acha que já está perfeito. A gente acha que tudo que está aqui já está sendo cumprido, e não, sempre tem alguma fagulha, sempre tem algum algo na nossa carne que precisa ainda ser tirado, precisa ser lixado, né? Precisa ser limpo, né, das nossas vidas, para que a gente venha obter esse desejo, né, dos nossos corações, que é a vida eterna, né, que é estar com o nosso Senhor, que é conhecer esse paraíso ao qual a palavra do Senhor nos descreve, que é um lugar lindo e incrível. Na realidade, o que a gente não sabe, né, é que o Senhor não colocou tudo que existe lá no céu aqui na palavra, né? Aqui ele deu só, né, vou dar um exemplo assim: quando você vai dar um presente para alguém, o Senhor, ele vai, quando você vai dar um presente para alguém, você fala assim: é algo que você gosta, é algo que você vai usar em tal parte. Você vai dando dicas para a pessoa de
O que você vai dar de presente para ela, né? A palavra do Senhor, quando vai falar dos altos céus, ela é mais ou menos assim, né? Tô dando só um exemplo. Aqui o Senhor falou para nós como vai ser naquele grande dia, o que vai ser, o que vai ter nos altos céus, mas ele não conta tudo que tem lá, porque quando a gente chegar lá, é surpresa, né? Se só um pouquinho do que ele mandou escrever aqui, para falar como que é os altos céus, a gente já fica maravilhado, a gente já fica com o coração assim ansioso para chegar lá. Imagine o momento que chegarmos, será muito mais glorioso do que está escrito aqui, né? Aqui foi só uma parte que o Senhor deixou para nós, para a gente saber como vai ser mais ou menos lá no céu, mas é muito mais do que está escrito aqui, né? É mais glorioso, é um presente que nós iremos receber, a vida eterna. Amém? E quando o Senhor ali assentou no meu coração essa palavra, ele falava, né, do rapazinho que chegou para o Senhor e falou o que ele precisava para seguir a Jesus, né? Eu não sei se ele pensava que só o fato dele querer seguir a Jesus já era o suficiente. Eu não sei se ele pensava que ele indo por tudo isso daqui que estava na Bíblia, por algumas coisas que ele estava indo, já seria o suficiente. Porque quando o Senhor chega para ele e fala, você terá que vender tudo. Você vai ter que vender todas as tuas posses, você vai ter que dar para pessoas necessitadas. Você vai ter que olhar para o teu próximo, né? Como você está olhando para você mesmo. Você vai ter que ajudar todos eles com as posses que você irá vender. Então, depois que você fizer isso, daí você pode me seguir e você vai ter, né, um lugarzinho no céu comigo. Então, naquele momento ali, ele analisa se valeria a pena ele vender tudo. E ele fica triste. O semblante dele cai naquele momento, porque ele tinha muitas posses, muitas posses, né? Ele era um jovem rico, ele tinha muitas posses. Então, quando caiu naquele pensamento dele, que ele teria que se desfazer de tudo aquilo que ele conquistou terrenamente, ele cogitou em seguir a Jesus, ele cogitou em estar com Jesus. Ele avaliou se valeria a pena. E é o que muitas das vezes a gente faz. Muitas das vezes a gente chega na casa do Senhor cheinho de carrapicho. E a gente sabe que quando tem que ter uma limpeza espiritual na nossa vida, nem toda limpeza ela vai ser facinho de tirar. Tem coisas que dói para tirar, não é verdade? Tem coisas que você esprega, né? Fica todo marcado vermelho aquele lugar ali e ainda fica uma fagulha ali, fica uma lasquinha ali de sujeira, né? Eu me lembro quando a gente era pequena que a mãe botava a gente debaixo do chuveiro e ali ela pegava aquelas esponjas, escova de roupa e dá-lhe esfregar a unha do pé e dá-lhe esfregar, né, o calcanhar, tudo ali, e mesmo assim ainda ficava alguma coisinha ali. Então, quando a gente vem para a casa do Senhor, é mais ou menos isso. A gente vem todo sujo, a gente vem cheio de carrapicho, cheio de craquinha ali, né? Aquelas craquinhas espiritual que fica ali encralacada, né? Daí a gente vem ali cheio de coisinhas que não agradam ao Senhor. Aí o Senhor vai fazer o que conosco? Ele vai nos limpar, né? Ele vai começar uma limpeza espiritual, que entra o Espírito Santo em ação, trabalhando de dentro de nós para fora, né? Tirando o nosso eu, tirando a nossa vontade, repreendendo aquele achismo, repreendendo aquela soberba, aquela prepotência, aquela arrogância, ignorância, né? O eu sou, eu posso, eu faço. Então ali o Espírito Santo entra em ação, trabalhando de dentro para fora na nossa vida, né? Aí quando começa a doer, o que a gente faz? Ah, não quero mais. Ah, tá difícil. Ah, a gente se entristece. É desse jeito, a gente se entristece.
Aí a gente diz que o ser humano está pegando no nosso pé, a gente diz que o ser humano está assim, que o ser humano está isso, está aquilo, mas não, é o Senhor nos limpando, é o Senhor tratando de nós para a gente ficar conforme a vontade dEle, né? Então aqui esse jovem rico não quis esse tipo de tratamento. Quando ele viu que ia doer nele financeiramente, carnalmente, porque tocou no dinheiro, toca na carne, né? Então ali ele viu que ia doer, ele preferiu não passar pelo processo. Então, se eu e você estamos passando pelo processo, persista, continua, vá em frente, não desista, deixa o Senhor terminar essa limpeza na sua vida. Só assim nós vamos seguir a Jesus como o Senhor quer que nós sigamos Ele. Só assim. Não tem como a gente seguir a Jesus com todo aquele escarrapicho grudado no corpo da gente, de como a gente veio do mundo, né? Quando eu digo mundo, é quando a gente estava fora da igreja, quando a gente não pertencia a uma congregação, quando a gente não servia a um Jesus tão maravilhoso, quando a gente era escravo de Satanás. Hoje nós somos libertos, somos salvos. E se por um acaso esse vídeo cair, né, nas mãos ou no ouvido de quem ainda não conseguiu se libertar das coisas dessa terra, essa é uma palavra que você deve meditar. Para seguir a Jesus não pode ser de qualquer forma, não pode ser de qualquer jeito, não pode fazer algumas coisas da Bíblia e outras não, tem que fazer tudo que está aqui. Nós temos que seguir esse manual de ponta a ponta, para sermos agradáveis aos olhos do Senhor. Amém? Essa é a palavra que o Senhor assentou em meu coração nessa tarde e eu deixo para a tua meditação. Que Deus venha abençoar o teu dia, a tua tarde, a tua semana, em nome de Jesus.